nós já irmos entrando no Espírito da Palavra, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías. E o capítulo é o 38, um capítulo bem conhecido, onde tem uma das orações que mais me encantam na Bíblia. A oração de Ezequias. Mas eu não vou falar sobre a oração de Ezequias, mas é uma oração forte e poderosa, porque Deus respondeu muito rapidamente. Depois, se você tiver curiosidade, você vai ler todo o capítulo, que você vai ver que coisa linda que Deus fez. Diz assim, o verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu fico, sempre que eu leio esse texto, sempre que eu vou pregar ou meditar nesse texto, eu fico imaginando o que é receber uma palavra dessa da parte de Deus. Deus enviar uma palavra e dizer: vai lá e avisa Ezequias que ele vai morrer, que acabou para ele, que é o fim, né? E Isaías foi. Imagina o profeta ter que fazer isso. Por quê, irmão? Porque Ezequias era um bom rei. Ele substituiu o seu pai, Acás. E Israel vinha de um tempo, irmão, de muita decadência espiritual. Israel vinha de tempos de idolatria, de prostituição, de muita decadência. Quando Acás morreu e Ezequias assumiu o trono, ele fez uma revolução. Ele mudou, ele levou o povo judeu à adoração, ele levou o povo judeu de volta, irmão, a fidelidade com Deus. Veja a diferença que faz um bom líder, não é? Os líderes que antecederam Ezequias levaram Israel à decadência, a se afastar de Deus, a colocar, inclusive, dentro do templo objetos de idolatria. Fecharam o templo, acabaram com os sacrifícios, acabaram com a adoração, acabaram com tudo. Aí Ezequias veio e Ezequias, veja, às vezes fala assim, tal pai, tal filho, né? Não necessariamente. Porque Acás foi um rei muito difícil, mas Ezequias, seu filho, veio e fez a diferença. Ele mudou, irmão, ele mudou. Ele abriu o templo, primeiro ele abriu o templo, fez uma limpeza interior, tirou tudo que era objeto de idolatria, afastou tudo que era de idolatria, restaurou o culto, restaurou os sacrifícios. Ele celebrou a Páscoa, que há muito a Páscoa não era celebrada, muito tempo. Chamou o povo todo para celebrar a Páscoa. Leu a lei. Ele foi assim um bom rei. Estava sendo um bom rei para Israel. Mas ele estava vivendo nesse tempo aqui, de Isaías 38. E se você quer saber a história toda, você precisa ler 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20. Você vai encontrar toda a história de Ezequias. E ele está vivendo um tempo de dificuldade. Por quê, irmão? Senaqueribe, o rei assírio, está afrontando e querendo invadir Israel e querendo, mandando recados para Ezequias. Então, ele, apesar de ele ter sido fiel a Deus, tudo, mesmo assim, ele estava vivendo tempos difíceis. Isso aqui é uma lição para a gente, irmão. Não é porque a gente é fiel a Deus e está fazendo tudo certinho que a luta não vem. Ela pode vir mesmo assim. A questão é, o que é que eu vou fazer diante da luta? Se eu permaneço fiel, ou eu vou retroceder, ou eu vou desistir, ou eu vou olhar para trás. Ezequias, irmãos, recebeu essa palavra profética. Ezequias vem e vai dizer, Isaías vai dizer, olha, você pode arrumar a tua casa. E casa, aqui, irmão, casa, pode representar, por exemplo, não necessariamente as paredes onde a gente mora, mas pode representar, por exemplo, a vida espiritual. Põe em ordem a tua vida espiritual, porque você vai morrer. E se alguém não tiver com a vida espiritual em ordem, irmão, vai morrer e corre um sério perigo.
Casa aqui pode representar a família mesmo. As pessoas que moram conosco, as pessoas que vivem conosco. Então põe em ordem a tua família. Organiza a tua família. Casa aqui pode representar o caráter. Põe em ordem o teu caráter. Você está agindo de forma errada. Casa aqui não pode representar o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Põe em ordem o teu coração. Então eu não sei exatamente o que é que Ezequias tinha que organizar, mas alguma coisa não estava bem e ele estava correndo risco. Aí Deus vai, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas, irmãos, a gente, apesar dele ser um rei fiel, apesar dele ter feito tudo certo, ele começou bem e ele ia indo bem, mas agora ele está doente, muito doente. E o Senhor vai dizer, coloca em ordem. Colocar em ordem é ajustar de acordo com um determinado padrão. Em qual padrão Ezequias deveria ajustar aquilo que estava em desordem? Ao padrão de Deus, óbvio. A lei do Senhor. Então ajusta a tua vida. O que está desorganizado? O que está desorganizado? Organiza. É a vida espiritual? Organiza a tua vida espiritual. Sabe, irmão, eu fui visitar a irmã Maria Helena. O dia que ela foi para o hospital a primeira vez, ela ficou, e ela me contou. Ela me contou tudo o que aconteceu. Pastora, eu estava domingo, eu tirei minha roupa do varal, eu limpei minhas coisas, eu fiz tudo. Quando chegou tal hora, que agora não me lembro, eu comecei a sentir dor, e 2 dias depois ela estava na mesa de cirurgia. Aí ela falou desse jeito para mim. Todo domingo a senhora fala, não é? Que a gente tem que estar atento. Porque as coisas acontecem de um momento para o outro. Desse jeito a irmã Maria Helena falou para mim. Então ela falou, e é verdade, pastor. Ela falou, e é verdade. Porque antes de ontem eu estava lá estendendo minha roupa. Eu já estou aqui. Com uma cirurgia, o abdômen aberto, enfim. Então, a gente não sabe o que está por vir. É por isso que a gente tem que estar com a casa em ordem. Sempre com a casa em ordem. Se tem relacionamentos quebrados, organize os relacionamentos. Se tem pecados escondidos, vamos se arrepender. Se tem prioridades invertidas, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Por quê, irmão? Porque o profeta pode aparecer a qualquer momento com a notícia, não é? Porque a gente não sabe o que está por vir. E como é que a gente coloca as coisas em ordem, irmão? Eu tenho uma dica. Pelo menos para mim é assim que funciona. A gente coloca as coisas em ordem no secreto. Não é no Facebook, não é no Instagram. A gente coloca ou a família, ou o coração, ou a vida espiritual, é no secreto. Por quê, irmão? Porque eu posso passar para você uma imagem muito polida, muito organizada, mas no secreto quem me conhece é Deus. É Deus quem me conhece. Então é no secreto que eu organizo minha vida. É no secreto que eu organizo a minha família. No secreto das 4 paredes da minha casa. Organizando a família. Põe a tua casa em ordem. Ezequias, se você continuar lendo e tiver curiosidade em sua casa, você vai ver que ele orou, que ele chorou e que Deus lhe concedeu. Quantos anos mais? 15 anos. Por isso que eu gosto tanto dessa oração. Isaías nem chegou lá na porta, o Senhor já o mandou voltar e dizer, vai lá e fala para Ezequias que ele vai ter mais uma chance de 15 anos. Eu não vou contar o resto da história, porque ele começou bem, mas ele não terminou bem. Uma outra oportunidade eu vou dizer que ninguém é perfeito, que pode errar, não é? Ezequias não terminou muito bem, cometeu um erro grave, mas ele fez tudo que era certo, fez a oração certa, Deus o abençoou, e essa é uma história que nos leva a pensar e a meditar. Irmãos, é guerras, é rumor de guerras, é tantas notícias ruins. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem.
Porque a gente não sabe o que vem amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Pastor, isso é fanatismo. A cada um enxerga do jeito que quiser. Né? Para mim é sabedoria. Quando a gente fica o tempo todo orando ao Senhor, pedindo, Senhor, me mostra que eu preciso mudar, mostra que precisa mudar dentro da minha casa, mostra que precisa mudar na minha vida espiritual, mostra que precisa mudar, Senhor, mostra, fala comigo, e a gente vai restaurando, porque é um processo, não é da noite para o dia, ninguém nasce de novo, batiza e já está perfeito amanhã, é um processo, Deus sabe, Deus conhece, não é? Então a gente precisa decidir hoje a viver de forma alinhada com Deus, um alinhamento com Deus, entrar num alinhamento, permitir que Deus organize a nossa vida e o nosso interior, para que seja qual for o que acontecer amanhã ou depois, a gente possa estar firme na presença de Deus, para não esmorecer por qualquer má notícia, para não esmorecer por qualquer luta, por qualquer coisa que aconteça, não é? Tudo cada um tem as suas lutas e as suas dificuldades. Então, para a gente não esmorecer, não desistir, não olhar para trás, a gente precisa estar com a casa em ordem todos os dias. E Ezequias, quando assumiu o trono, como eu já disse agora há pouco, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a vida espiritual de Israel. Se a minha vida espiritual não está desorganizada, o resto todo está desorganizado. Se a gente não organizar a vida espiritual da gente, a gente vai até ter alguns sucessos, mas vai ter dificuldades para lidar com muitas coisas. Então, o sucesso, a bênção, está em estar com a vida espiritual alinhada com Deus e com a palavra de Deus. Amém? Então, fica de pé.